Amados, em textos anteriores, trouxemos alguns esclarecimentos sobre as outras partes da nossa consciência. É crucial entender que você não é apenas um corpo físico visível aos olhos. Você é uma consciência, na verdade parte dela, pois sua mônada a forma por inteiro. Vamos recordar um pouco sobre isso. Existe uma fonte inesgotável que cria incessantemente. Essa fonte, também chamada de Sol Central Cósmico, é o que conhecemos como Deus. É uma consciência una com o todo. Você é essa consciência mesmo sendo apenas um fragmento dela. Tudo o que está na fonte está dentro de você. Já mencionamos que você é uma semente cósmica da fonte. Você foi criado como um átomo semente divino. Esse átomo é o espírito, como é conhecido, mas podemos dizer que ele é o eu superior. Esse átomo possui uma força atômica tão intensa que não pode se aproximar nem de uma galáxia, pois a explodiria. Então, como uma estrela, um planeta ou uma galáxia poderia ser explorada e desenvolvida por tais consciências, a solução do Criador foi proporcionar a possibilidade de desfragmentar esse átomo. Assim, esse átomo se divide em 12 partes, denominadas superalmas. Estas, por sua vez, se dividem em mais 12, ainda com energia suficiente para serem consideradas superalmas. Só então, uma dessas 144 superalmas se divide em almas, que podem habitar galáxias, como a nossa Via Láctea. Tais almas ainda possuem energia bastante elevada e não têm permissão para habitar planetas de terceira dimensão como a Terra. Essas almas então se subdividem em fractais, fragmentos de si mesmas. Esses fractais descem para mundos 3D para experienciar, desenvolver e evoluir não somente tais planetas, mas também a si mesmos. Lembremos que átomo semente divino, espírito, superalma, alma e fractais são sempre partes de uma mesma consciência, individualizada como mônada. As experiências de cada partícula dessa consciência são sempre integradas em toda a mônada. Isso significa que um fractal, você, no caso, levará sua experiência e aprendizado neste mundo 3D para todas as demais versões de si mesmo. Uma vez que essa experiência é integrada na sua mônada, esse conhecimento vai até a fonte. Lá sua experiência na 3D é integrada a todas as demais mônadas. Assim, todo o cosmo saberá como é viver na Terra 3D, submetido ao véu do esquecimento. Isso só é possível porque a fonte é a consciência inteira, onde tudo é sempre um. Lembre-se, você é um fragmento desse um, ou seja, um átomo semente divino. Hoje, trazemos mais algumas informações para montar o quebra-cabeça deste maravilhoso plano divino. Façamos uma comparação para melhor entender. Se você pega uma tábua para fazer um caixote, precisa dividi-la em pedaços. Ao serrar a tábua, sobra a serragem. Não importa o tamanho dos pedaços. Sempre sobrarão fragmentos resultantes da separação dessa tábua. Da mesma forma, quando você foi se desfragmentando a partir do átomo semente até chegar ao menor fractal de sua própria alma, sobraram pequenas partículas de sua consciência monádica. São fragmentos tão pequenos que não eram suficientes para caracterizar um fractal de alma. De fato, é uma poeira cósmica, chamada de Stardust ou poeira estelar. Mesmo sendo poeira, são minúsculas partículas da sua consciência. O Criador não desperdiça nada de sua criação, nem mesmo a poeira. Se a terceira dimensão é o ponto mais distante da fonte, até onde uma alma pode experienciar algo sem se perder de si mesma ou se separar de sua própria razão,
É natural que haja outros caminhos que possam um dia integrar essa poeira à sua própria mônada e depois à fonte do Um. Existem os reinos inferiores, conhecidos como reino mineral, vegetal e animal. Embora possa parecer paradoxal, todos esses reinos estão em constante evolução, não diferindo da evolução do reino hominal, angelical e superiores. É nesses reinos onde a poeira estelar de cada consciência se aglomera e evolui, até se juntar novamente às suas versões originais. Isso explica o poder dos cristais, o animal de poder e a árvore de poder que cada ser humano possui, como explicado por aqueles que estudam essa sincronicidade energética. Resumindo, você tem uma minúscula parcela da sua própria consciência num tipo específico de cristal. Também possui uma parte de sua consciência num tipo de vegetal, geralmente numa determinada espécie de árvore. À medida que essa poeira de sua consciência se aproxima de você, ela se concentra num determinado animal, geralmente aquele que está mais próximo de você. É simplesmente fantástico. Seu cachorro pode ser uma parte de você. Seu gato, seu cavalo, ou qualquer outro animal pode estar carregando uma parte da sua própria consciência. Isso explica, em parte, o apego cada vez maior do ser humano aos animais. Somente agora, ao expandir mais nossa consciência, a humanidade vai aos poucos recebendo informações que mostrarão nossa verdadeira história. Tudo vai sendo revelado, esclarecido e absorvido à medida que a consciência, envolta nos véus do esquecimento, desperta. Obviamente isso ocorre para aqueles que estão se preparando para ascender à quinta dimensão. Aquele que continuará num mundo de terceira dimensão não perceberá tudo isso, pois não lhe servirá. Sua consciência ainda não está pronta para se integrar às suas versões mais elevadas, nem às suas versões inferiores, que estão vindo através dos reinos aqui citados. A cada dia mais e mais informações chegam, e aos poucos os degraus da escada nos levarão ao próximo patamar de consciência. Os tempos agora são auspiciosos e as revelações virão em cascata. Para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, nada e ninguém será obstáculo que impeça a ascensão desse fractal de consciência. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.